Bom dia, irmãos. Bom dia. Estamos reunidos mais uma vez, para prestarmos culto ao nosso Deus nessa manhã de domingo, nessa manhã que está meio nublado, está meio sol, A gente não sabe exatamente como vai ficar esse tempo, Se a gente tiver dúvida, a gente pergunta para o Google, Ele sempre responde para a gente. De qualquer maneira, não importa o que aconteça lá fora, a gente tem a certeza que o Senhor estará conosco aqui nessa manhã. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 138, para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor, essa leitura inicial. Salmo 138, lembrando que a nossa versão é a nova versão internacional. Salmo 138. Na medida que os irmãos forem encontrando, eu peço que os irmãos fiquem de pé, para que façamos a leitura da palavra do Senhor. Salmo 138, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os teus feitos, os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém. Queridos, vamos fazer como salmista, vamos cantar ao Senhor de todo o nosso coração, vamos estar com o nosso coração voltado para Ele, porque Ele está presente aqui, porque Jesus Cristo, Ele nos abriu o caminho, e se esse culto, Ele vai ser possível nessa manhã, exatamente porque Jesus entregou sua vida por nós, abrindo esse caminho, e o Senhor receberá as nossas orações, o nosso louvor, e nós temos a certeza que o Senhor também falará aos nossos corações através da sua palavra. Nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que o Espírito Santo faça tudo o que for necessário nas nossas vidas nessa manhã. Deus amado, Deus querido, nós te adoramos, nós te louvamos, sabendo, Senhor Deus, que a tua presença de nós é algo certo. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor também fará grandes coisas entre nós. O Senhor transformará os nossos corações, o Senhor transformará as nossas vidas, sairemos daqui diferentes. Nós precisamos, Senhor Deus, do teu toque, nós precisamos da tua visitação. Então esteja entre nós nessa manhã, aceite os nossos louvores, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o
um momento de contrição, um momento que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. E nós sabemos, queridos, que há muita coisa errada dentro de nós, muita coisa que precisa ser mudada. Nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus, assim como diz o salmista no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor nesse momento. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale o que precisa ser mudado e abra o seu coração para as transformações. O Senhor continua nos chamando. Ore silenciosamente nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós pedimos nesse momento que Teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações. Por favor, Senhor, muitas vezes nós não queremos ouvir a Tua voz. Muitas vezes nós nos negamos em ouvir aquilo que Tu tens para nos dizer, porque o nosso coração muitas vezes é duro, porque muitas vezes a gente evita a mudança. Mas por favor, abençoa-nos, por favor, que Teu Espírito Santo, Ele possa tomar o controle de nossas vidas, para que a cada dia mais a gente possa se parecer com Jesus Cristo. Nós pedimos, nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse é o momento dos dízimos e das ofertas, e é um momento de gratidão ao Senhor também. Um momento que se você trouxe seus dízimos e suas ofertas, coloque ali no gasofilácio, mas faça isso com o coração aberto, faça isso com alegria, sabendo que o Senhor é o nosso sustento. Vamos cantar agora um hino antigo da nossa denominação. Vou passar a palavra aqui para você. Se nós a Ti confessamos e seguimos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. De todo pecado, que maravilha de amor, hoje mais alto que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor. Obrigado, Senhor, por esses dízimos e essas ofertas depositadas no gasofilácio, que eles possam, Senhor, servir para a manutenção da Tua casa, Senhor, dos Teus oficiais. Muito obrigado por cada um que pôde contribuir com alegria, e aquele que não pôde contribuir, Senhor, que o Senhor possa provê-lo desse sustento, do sustento da Tua palavra, do sustento, Senhor, do alimento, do pão, e que eles possam futuramente vir a contribuir também com alegria para a Tua casa. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Continue louvando. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Declare: Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte vencemos com Ele, você venceu com Ele, eu venci com Ele. Nós somos mais que vencedores. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Vamos declarar: nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vai brilhar a
vamos ao nosso momento agora, né, da palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu queria fazer menção a duas visitas que nós temos hoje. Uma delas é o Gabriel, que está ali, né? Seja bem-vindo. A outra é aquela ali, que é a Fátima, seja também muito bem-vinda. Tá? Queridos, ontem nós tivemos o nosso segundo encontro dos jovens, né? A gente está começando esse grupo agora, né? Já que ficamos bastante tempo, né, sem as nossas atividades durante todo esse período, né, que começou lá em 16 de março de 2019, 20, confundi tudo. 20, é verdade, desculpa aí a minha cabeça. Começamos em março de 2020, ficamos parados ali, e agora nós estamos aos poucos retomando as nossas atividades. Estou com vontade enorme de espirrar. Então, ontem a gente teve o nosso segundo encontro dos jovens, né? A gente está trabalhando um tema que é muito relevante nos dias de hoje, temas voltados à questão da fé, ao ateísmo e tantas coisas, né? Os nossos jovens hoje têm muito mais acesso à informação do que nós, que somos um pouco menos jovens, né? Nós não tínhamos esse monte de informação e há muita informação boa na internet, mas também há muita informação ruim, né? E como nós sabemos também, as faculdades, né, do nosso país, obrigado. As faculdades do nosso país também têm pregado uma coisa muito diferente daquilo que a gente tem pregado nos nossos cultos. Então essa é uma preocupação de todo pastor, e não seria diferente também no meu caso. Por isso eu me apressei em reunir os jovens para a gente tratar desses temas, para que eles tenham um fundamento sólido, racional sobre a nossa fé, porque a nossa fé, ela é racional e a gente não pode esquecer disso. Não é uma fé mística, não é uma fé sem sentido, pelo contrário, há um elemento racional na nossa fé que a gente tem se esquecido nos últimos tempos, né? A igreja evangélica tem se esquecido nos últimos tempos. Então nós começamos essa reunião, ore por essa reunião. Nós, essa semana, também tivemos um problema relacionado à segurança, mais uma vez, né? A nossa câmera de segurança, ela foi violada, e é o segundo evento em menos de 2 meses, né? Tivemos um problema do ar-condicionado, e agora, graças a Deus, conseguimos acertar, e agora tivemos esse problema também, e eu noto, irmãos, que é necessário que a gente comece a orar mais firmemente, porque realmente a gente tem enfrentado uma luta muito grande. É isso, acho que os anúncios eles terminaram. Então vamos à palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Só para que vocês, né, não se esqueçam, essa faz parte da nossa leitura, essa série de pregações que nós estamos fazendo, faz parte da nossa leitura bíblica devocional. Todos os dias os irmãos recebem, né, nos seus aplicativos de WhatsApp, vocês recebem um comentário bíblico do capítulo que nós estamos lendo. Nós lemos a Bíblia, estamos lendo a Bíblia pela segunda vez, estamos lendo a Bíblia toda pela segunda vez, é o segundo ciclo de leitura bíblica, e toda semana nós escolhemos um capítulo que foi lido na semana, e ele é pregado aqui de púlpito, né? Então esse ciclo continua, tem sido muito proveitoso, tem tido muitas respostas positivas, e eu sei que muitos irmãos estão compreendendo cada vez mais a Bíblia, e esse é o nosso objetivo. Nós vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32, que é a parábola do filho pródigo, um texto que é bastante conhecido.
E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Pai, nós oramos a Ti nesse momento, pedindo que o Teu Espírito Santo atue em nossas mentes, nos nossos corações, e que o Senhor possa nos falar aquilo que nós precisamos ouvir, a Tua voz, e que a nossa mente seja iluminada pelo Teu Espírito Santo. Sabemos que sem a Sua presença aqui, me guiando, conduzindo essa palavra até o âmago de nossas almas, nós não sairemos daqui modificados e transformados, mas precisamos do Teu Espírito Santo para essa transformação. Pedimos: venha estar conosco nessa hora. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Queridos, como nós temos visto ultimamente, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas na nossa leitura bíblica devocional, e um dos aspectos que nos salta aos olhos quando nós lemos o Evangelho de Lucas, diferente do Evangelho de Mateus, que nós já lemos, e o Evangelho de Marcos, que também nós já lemos, são exatamente as parábolas. A quantidade de parábolas que há no Evangelho de Lucas é muito maior se comparado ao Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Isso porque o público-alvo do Evangelho de Lucas eram os gregos, que gostavam de pensar. Eles tinham, como herança os grandes filósofos do passado. Eu falei isso na semana passada, e eles tinham um apreço muito especial pelo pensamento. Nada melhor do que as parábolas
para que eles pudessem receber o Evangelho de Jesus Cristo. E Lucas, que foi o autor desse Evangelho, que não era um apóstolo, ele era discípulo do apóstolo Paulo, então ele faz um apanhado da vida de Jesus. Lucas, que era grego, dá um enfoque especial nas parábolas, porque elas traziam uma mensagem muito importante. Nós precisamos entender que estas pessoas ainda não conheciam a Deus como nós conhecemos, porque o Senhor nos foi revelado através da sua palavra, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde os profetas no passado até os apóstolos da era de Cristo, da era depois de Cristo. Então o que nós percebemos é que a mensagem de Deus, ela foi se ampliando, e essa mensagem aqui, a parábola do filho pródigo, é um dos aspectos mais importantes que nós podemos ver a respeito da revelação do Deus Pai que Jesus estava trazendo. E para que a gente possa entender bem a mensagem, nós precisamos nos lembrar do conflito que estava acontecendo ali entre Jesus e os fariseus. Os fariseus eram religiosos que durante muito tempo eles exerceram uma função muito importante em Israel. No passado, Israel havia se desviado do Senhor, e por conta desse desvio eles haviam ido para o cativeiro babilônico, e durante no período após o retorno do cativeiro, eles foram se reunindo, os religiosos foram se reunindo, e ali surgiu esse grupo chamado fariseus, porque eles tinham o objetivo de preservar a lei de Deus, porque ela tinha sido esquecida no passado. E eles funcionaram muito bem durante o tempo, mas conforme o tempo se passou e por causa da corrupção humana, eles foram se apegando muito mais à lei do que ao espírito da lei. O Senhor enviou a lei, Ele mandou a lei, Ele revelou a sua lei através de Moisés e dos profetas, mas o objetivo era para que as pessoas compreendessem quem era Deus. No entanto, em vez de se aproximar de Deus, esses fariseus, eles haviam se afastado cada vez mais do Senhor. E quando Jesus chegou, Jesus era a resposta de Deus para a promessa do Messias. Ele era o próprio Messias, ele era o Filho de Deus. No entanto, os fariseus olharam para Jesus e não reconheceram Jesus como o Messias, o Cristo. Isso porque Jesus não se assemelhava de modo algum à visão que eles tinham do Messias. Jesus, ele estava, por exemplo, quebrando algumas regras dos fariseus. Jesus estava, por exemplo, curando pessoas no sábado, e eles que levavam a lei à risca, eles viam em Jesus uma ameaça àquilo que eles eram, porque a pregação de Jesus para eles era uma grande ofensa. E o que a gente percebe aqui desse capítulo 15, no versículo 1 e 2, é que o que motiva Jesus a trazer essa parábola é o que está escrito aqui. Vejam só capítulo 15, versículo 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Aqueles homens estavam olhando para Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo a mensagem de Jesus, aquilo que o reino de Deus estava, o que Jesus estava fazendo com o reino de Deus, estava trazendo até as pessoas, mas eles não estavam aceitando Jesus, eles estavam rejeitando Jesus. Jesus então é motivado a falar 3 parábolas importantes, e a primeira parábola que a gente vê logo em seguida a essa crítica que eles fazem é a parábola das 100 ovelhas. E segundo essa parábola, uma pessoa tinha 100 ovelhas, uma das ovelhas se perdeu no caminho, e esse homem, ele deixa as 99
ovelhas no aprisco e vai até aquela ovelha, ele resgata aquela ovelha, e quando ele chega, ele tem 99 ovelhas, mas ele está se importando com aquela que estava perdida, e ele faz uma festa importante. E no final, ele diz o seguinte, no final dessa palavra ele diz: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus está falando da expectativa de Deus por aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Logo depois, uma outra parábola é proferida por Jesus, a parábola da moeda perdida, onde uma mulher, ela tinha 10 dracmas, que era uma moeda, cada moeda valia por um dia de trabalho, né? Ela tinha 10 moedas, uma moeda se perdeu, e ela vasculhou a casa, varreu a casa, limpou a casa, até encontrar a moeda. Quando ela encontra a moeda, ela chama as amigas, e aí ela festeja o fato dela ter achado aquela moeda. Ela tinha 9 moedas, mas uma moeda para ela era importante, era algo que ela dava valor, assim como aquele homem que tinha 100 ovelhas, mas aquela única ovelha era muito importante. Não era porque ele tinha 99 que ele não se importava, e nem essa mulher que tinha 9 moedas que ela não se importava com aquela moeda perdida, e ela encontra aquela moeda e ela festeja. E o versículo 10 diz, no final dessa parábola: eu lhes digo, Jesus dizendo, que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que nós percebemos é que para Deus todas as pessoas são importantes, e que as pessoas que de alguma forma se arrependem dos seus pecados, elas são bem-vindas. E há aquelas também que não se arrependem, e esse é o ponto principal dessa parábola que nós vemos aqui. É uma parábola muito forte. Eu era muito pequeno quando eu ouvi essa parábola. Eu tinha por volta de 10 anos de idade aproximadamente, né? Quando a gente vai ouvindo quando criança, mas eu me lembro, foi num retiro no sítio da primeira igreja presbiteriana. Foi o primeiro ano que a igreja tinha comprado o sítio, nós fizemos um acampamento, eu pertencia a essa igreja, e nós estivemos lá nesse dia, né? E aí alguém contou a parábola com aquelas imagens que ficavam paradas. Como é que é o nome daquilo? Projetado, slides, né? E eu achei aquela parábola, ela me capturou pela força que ela tem, né? É uma parábola muito forte. Qualquer pessoa consegue entender muito claramente essa parábola, e nós precisamos entender profundamente o que ela diz. E essa parábola fala exatamente de um filho que do nada chega para o pai e pede a herança dele, porque ele simplesmente quer partir para outro lugar, né? Naquela época, pedir a herança para um pai, para aquela cultura, era dizer para o pai: pai, para mim você morreu. Porque as heranças, elas só eram passadas para os filhos somente depois da morte dos pais. Um filho chegar para o pai e dizer assim: eu quero a minha herança, significava que eu não quero mais nada com você, eu quero viver a minha própria vida. E ele pega a herança, vai para um lugar distante, e aí ele gasta tudo que ele tem nas coisas mais desnecessárias possíveis. E aconteceu que naquele lugar, naquela terra distante, houve uma fome muito grande, e aquele jovem não tinha o que comer. Ele só comia o que sobrava dos porcos, porque naquele lugar ele não tinha qualquer valor, ele não tinha uma ligação com aqueles estrangeiros, ele não servia de nada. Os porcos eram mais importantes do que aquela pessoa, que os porcos serviriam de comida posteriormente, e ele apenas conseguiu um trabalho e comia o que sobrava dos porcos. Então, ele, na mente dele: vou arquitetar um plano, vou falar assim: pai, pequei, já não sou digno de ser chamado seu filho, então me aceita como um empregado. Ele propôs um bom negócio na cabeça dele. Ele sabe o seguinte: meu pai, ele não vai me aceitar, porque o que eu fiz foi uma ofensa extremamente grande, muito grande. Ele não vai querer me aceitar, mas eu vou falar para ele: ó, eu errei, eu entendo isso, então me aceita
como seu empregado, vai estar ótimo, porque pelo menos lá eu vou ter o que comer. E o meu pai, ele não vai me perdoar, mas ele vai ganhar um trabalhador para ele. E é isso que ele estava pensando. Ele volta para casa. E quando o pai o vê, o pai vai na direção do filho. É o que a Bíblia nos fala. O pai não espera o filho chegar, tipo assim, de braços cruzados. Ele podia dizer, né, aquela, eu não disse, eu não falei. Os pais às vezes têm uma vontade enorme de falar isso para os filhos, né? Eu te disse, eu te falei, né? Você não quis me ouvir, e jogar na cara do filho e tal, não sei o quê. Esse pai, ele não faz isso, porque o seu filho era mais importante do que qualquer opinião que ele tivesse sobre ele, ou até mesmo da sua própria razão, porque muitas vezes nós colocamos a razão acima do amor ao próximo. No entanto, esse pai, ele tinha tanto amor pelo filho, que para ele o que importava não era o dinheiro, não era se o filho tinha desperdiçado tudo, se o filho tinha sido extremamente agressivo com ele, né, na forma que ele falou, mas sim, se o filho estava bem, estava salvo e estava voltando para casa. E ele vai até o filho, recebe o filho, e aí quando ele fala para os servos para trazerem as sandálias, o anel e a veste, isso naquela cultura ele estava dizendo assim: eu estou colocando você novamente à posição de filho. O filho começa assim: pai, pequei contra você. Quando aí ele continua: já não sou digno de ser chamado seu filho. E qual era a grande proposta dele? Me trata como um dos seus empregados. O pai interrompe a frase do filho, não deixa o filho terminar o que ele tinha para dizer, coloca sobre ele a manta, o anel e a sandália, dizendo: você é e você sempre será o meu filho. É isso que o pai está dizendo para ele. E aí ele traz o filho, mata lá um novilho gordo, faz um churrasco, né? Picanha, contrafilé, fraldinha, tal, aquela festa. E aí chega o filho mais velho. O filho mais velho olha para aquilo tudo. O filho mais velho, ele fica com raiva, ele fica irado. Mas ele não fica irado com o irmão, ele fica irado com o pai. Por que ele fica irado com o pai? Porque o pai aceitou aquele seu filho. Era aquele seu filho que desperdiçou, não era o irmão dele, era o seu filho que desperdiçou toda a sua fortuna em mulheres, em tudo que não prestava, e agora está de volta, e você aceitou de volta. Eu, que trabalhei como um escravo, nunca tive nada de você. E o pai, cheio de compaixão, porque o pai sai para falar com o filho. Olha que interessante, ele está na festa, o filho diz que não vai, ele podia falar, né? Então deixa ele falar, ele é assim mesmo, né? Às vezes os pais falam isso, né? Ele sai, vai para o filho, ouve a reclamação do filho, e ele fala assim: meu filho, você sempre esteve comigo, tudo o que é meu é seu. Agora o seu irmão, ele estava perdido e foi encontrado. Amados, essa parábola, ela tem três coisas importantes que ela representa. A primeira, o filho pródigo está representando todos os pecadores. Vocês leram no começo, viram lá a minha leitura no começo, versículo 1 e versículo 2. O que os fariseus falavam de Jesus? Que Jesus estava comendo com os pecadores, ele estava ali com os pecadores. O pródigo, ele representa os pecadores que Jesus estava comendo. O filho mais velho representa os fariseus. E o pai representa Deus. Na verdade, o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas, para aqueles fariseus, é que eles estavam tendo a mesma atitude que o filho mais velho. Aqueles homens, eles se achavam muito santos, muito puros. Eles tinham uma ideia de que, de alguma maneira, por eles andarem de um jeito, vestidos de uma forma, eles seguirem a lei à risca, que eles tinham que ser recebidos por Deus. Deus,
Deus estava devendo aos fariseus um lugar no reino de Deus, porque eles eram bons, porque eles tinham méritos, e os pecadores não tinham méritos. Então, se Jesus era o Messias, se Jesus era o enviado de Deus, por que Jesus estava comendo com os pecadores e não estava com eles? Por que Jesus estava recebendo, Jesus estava abençoando aquelas pessoas, e por que Jesus não estava fazendo os mesmos? Por que Jesus não estava louvando o fato dos fariseus serem justos, honestos, bons, né? Obviamente, tudo externamente, porque por dentro a gente sabe, né? A gente lê a Bíblia, a gente sabe como eles eram, mas para eles, na visão que esses homens tinham, eles na verdade não mereciam aquilo que Jesus estava fazendo. Os pecadores eram todos aqueles que, de bom grado, recebiam a mensagem e reconheciam as suas falhas e se arrependiam dos seus pecados. Essa, irmãos, é a mensagem que Jesus está trazendo para aquelas pessoas. Eu tenho, queridos, coisas rápidas para dizer a respeito dessa mensagem, que ela é muito autoexplicativa, mas algumas coisas são muito importantes para a gente entender. Os dois filhos, eles estavam afastados do pai, mesmo quando eles estavam próximos. É tão interessante observar que aquele rapaz que pegou a sua herança e foi para uma terra distante, ele convivia com o pai o tempo inteiro. Em um momento da vida dele, ele decidiu tomar aquela atitude. Quando ele está lá naquele lugar, ele para pensar e fala: os empregados do meu pai comem melhor, o que eu vou fazer? Eu vou ensaiar um discurso, porque eu não mereço voltar, porque o que eu fiz foi muito grave, mas eu vou me oferecer como um serviçal do meu pai, eu vou me oferecer como um empregado. O que a gente percebe é que esse pai nunca tinha conhecido, esse filho nunca tinha conhecido o seu pai de verdade. Porque se ele tivesse conhecido o pai, ele que andou, ele cresceu ao lado do pai, ele saberia que o pai o receberia na hora, porque o pai era amável e misericordioso. Mas o coração endurecido daquele menino, daquele jovem, impediu que ele visse o pai amoroso que ele tinha ao lado dele durante toda a sua vida. Queridos, muitas vezes é exatamente assim que acontece conosco. Deus é um pai amoroso, mas às vezes a gente aceita a sugestão do mundo e acha que a gente vai encontrar nesse mundo uma resposta para os nossos anseios. E às vezes a gente gasta a nossa vida, os nossos recursos, a gente desperdiça o nosso tempo longe do Evangelho, mesmo muitas vezes conhecendo o Evangelho. Quantas pessoas não têm experiências, né, de cresceram no Evangelho e abandonaram o Evangelho porque não conheciam a Deus de fato. Eles ouviram falar sobre Deus, cresceram na escola bíblica dominical, ouviram os pais falando sobre Ele, mas não conheceram a Deus de fato. A gente soube de uma notícia tão triste há um tempo atrás, de um filho de um pastor que se envolveu no tráfico, e depois de alguns anos ele teve uma morte trágica, e foi algo muito impactante quando a gente soube da notícia, porque a gente ficou pensando nos pais, né, naquilo que eles passaram, e a gente fica pensando como isso aconteceu, né, irmãos? E a gente sabe que por mais que os pais possam ensinar o Evangelho é individual. A conversão, ela não acontece num grupo. Cada um tem uma experiência de conversão, e essa experiência de conversão nos dá o conhecimento de Deus. O que acontece é que aquele jovem, ele não conhecia o pai de fato, por isso preferiu trilhar um caminho, né? Amados, nós não precisamos
trilhar o caminho do pecado, o caminho do mundo, para conhecermos o Deus amoroso e misericordioso que está ao nosso redor. Nós precisamos viver a nossa vida desfrutando da presença de Deus. Deus tem estado conosco. Deus tem vivido ao nosso lado. Ele deixou o Espírito Santo ao nosso lado para que nós o conhecêssemos. Não há nada lá naquele lugar, naquela terra distante. Nós precisamos olhar para aquele que tem vivido ao nosso lado todos os dias. Deus é o nosso Pai. Outra coisa importante, aquele filho que não saiu de casa, por causa também do seu coração duro, ele vivia afastado do seu pai. Ele estava ao lado do seu pai, mas ele estava afastado do seu pai, porque ele não via no seu pai um pai. Ele via um senhor. Porque o que ele diz para o pai é que eu trabalhei ao seu lado como um escravo. O pai nunca exigiu que o filho fosse um escravo. O pai via, talvez, o filho trabalhando arduamente, e talvez ele dissesse, meu filho é aplicado. Mas na verdade, o filho era aplicado porque ele queria se tornar merecedor da posição dele, merecedor da herança. No entanto, o pai nunca olhou para o filho como um escravo, um servo, ou seja lá o que for. Ele olhava o filho como filho. Meu filho, tudo, você sempre esteve ao meu lado, e tudo o que é meu é seu. Você não precisa de herança, porque o que é meu é seu. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos também como os fariseus. Às vezes a gente vive a nossa vida dia após dia numa relação com Deus, onde a gente tenta merecer alguma coisa. E aí nós nos esforçamos em andar corretamente no casamento, em ter uma vida santa ou alguma outra coisa, mas não porque o Senhor nos ama e porque nós temos um relacionamento com Ele. E o que acontece, queridos? Quando nós lidamos com os nossos pecados, e porque nós achamos que há um ranking, que Deus precisa obedecer, segundo aquilo que eu imagino, então eu alcanço aquela pontuação, logo eu mereço ser filho de Deus. Quando eu não alcanço aquilo, eu finjo que eu estou muito bem por dentro, que eu não tenho pecado algum, porque na verdade todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Não há ranking qualquer, o Senhor não estipulou. A obra necessária para a nossa salvação já foi feita por Jesus Cristo, e nós, a partir da sua morte na cruz, nós recebemos o perdão pelos nossos pecados e recebemos a filiação em Jesus. Nós fomos adotados por Deus, nós somos filhos de Deus. Nós não somos criaturas a partir da nossa conversão, nós fomos adotados como filhos de Deus, e o que o Senhor espera de nós é um relacionamento de filhos. O Senhor não espera que você seja o seu escravo, o seu servo, o seu trabalhador. Ele deseja que você seja o seu filho, que você viva assim dia após dia. Queridos, os méritos dos filhos não tinham qualquer relevância para o pai. Um achava que era trabalhando muito, o outro achava que reconhecendo e voltando como servo que o pai o receberia. Isso não iria acontecer. Simplesmente o pai os queria como filhos, e o amor do pai era um constante convite ao relacionamento. Queridos, o amor de Deus nas nossas vidas, ele é um constante convite ao relacionamento. Eu vi certa vez uma determinada pessoa num livro, ele falava sobre os relacionamentos, ele falava da importância de você chegar para as pessoas que você convive e você fazer proposições, falar palavras positivas para elas, dizer que a pessoa é importante, que você ama a pessoa, e quando você errar, você dizer que você pede perdão a ela, você declarar o perdão à pessoa, você pedir perdão a ela e tudo mais.
Ele fala da importância disso nos relacionamentos. O relacionamento, ele é vivido dessa forma, não é por mérito. Qualquer relacionamento que entrar no caminho de quem faz mais do que o outro, ele vai acabar se perdendo. Amados, nosso relacionamento com Deus também precisa ser assim. O Senhor, ele não está interessado nas coisas que você faz, ele está interessado na maneira como você se relaciona com ele. Se você vier a pecar, porque todos nós estamos, queridos, suscetíveis ao pecado, é necessário pedir perdão pelas falhas, pelos pecados. O Senhor, ele vai receber você. Se você não anda como deveria, o Senhor, ele vai receber você, porque a porta, o caminho para o relacionamento com Deus já foi aberto. Você não precisa, através dos seus méritos, alcançar esse relacionamento com Deus, porque esse relacionamento com Deus já nos foi dado gratuitamente em Jesus Cristo. Todas as vezes que você se sentir insuficiente, vá até o Senhor, fale com Ele, entregue a sua vida ao Senhor, reconheça os seus pecados e as suas falhas. Se você desperdiçou a sua vida, se você fez o que não deveria, se você cometeu algum pecado que ofendeu grandemente ao Senhor ou ao seu irmão, peça perdão, se arrependa, porque há festa no céu para todos aqueles que se arrependem, reconhecem os seus erros, reconhecem os seus pecados e voltam para Deus. Esse é o convite dessa parábola. Nós precisamos viver assim, dessa forma. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto e não com o coração endurecido. Nós precisamos olhar assim para o Evangelho de Jesus Cristo. Essa mensagem que eu gostaria de deixar conosco nessa manhã. Convidar você para a gente poder orar. Daqui eu já chamo os músicos para a gente também fazer a nossa última música. Senhor Deus, eu quero nesse momento pedir que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Por favor, Senhor, se nós temos errado, se nós temos vivido como filho pródigo ou como filho mais velho, por favor, perdoa-nos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a caminhar com um coração humilde diante do Senhor, sabendo que não são as nossas obras que garantem acesso a Ti, um relacionamento contigo, Senhor Deus, e também que não há qualquer pecado, por maior que seja, que não possa ser perdoado pelo Senhor. Nós somos sempre chamados ao relacionamento contigo. O Evangelho não é uma religião mística, o Evangelho não é uma religião sequer, Senhor. O Evangelho é uma chamada a um convívio com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é assim que a gente quer viver. E a gente pede ao Senhor que nos ajude a viver dessa forma, nos fazendo crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Senhor, pedimos também que o Senhor possa abençoar essa igreja. Livra cada irmão do mal, abençoe cada família. Livra-nos, Senhor Deus, da violência urbana, das balas perdidas, dos assaltos. Guarda, Senhor Deus, não somente a nossa casa, mas também os nossos vizinhos. Guarda os nossos familiares. Livra-nos de todo o mal, Senhor Deus. Nós oramos assim, porque cremos que o Senhor é a nossa segurança. Oramos pelo nosso país. Senhor, pacifica a nossa nação. Por favor, Senhor, cuida da nossa nação nesse momento tão difícil que nós temos vivido. Ajuda-nos a viver o Evangelho todos os dias. Que nós não venhamos a ser fisgados por tantas teorias, por tantas filosofias, por tantas coisas que nós ouvimos, Senhor Deus, nos streamings, na internet, na televisão e em tantos outros lugares. Mas que a nossa referência seja sempre a palavra do Senhor. Nós oramos assim. Levante suas mãos agora nesse momento. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.